Chega no final do dia e você tem a sensação de que trabalhou um monte, mas que, no fundo, não fez nada. De 0 a 10, quanto isso te representa? Eu sou Lila Santos e aqui no canal Líder 4x4 você vai encontrar tudo o que precisa saber para trabalhar de forma mais eficaz. Nós estamos sempre preocupados com a falta de tempo, buscando meios de nos tornarmos mais produtivos, não é verdade? Mas será que ao invés de tentar gerenciar o tempo, a gente não deveria gerenciar nossa energia para conseguir fazer o que precisa ser feito no tempo que nós temos? E aí, vamos falar mais sobre isso? Antes de a gente entrar propriamente no tema sobre gerenciar o tempo, gerenciar a energia, é importante a gente alinhar aqui algumas questões. Então vamos falar aqui algumas verdades que são libertadoras sobre produtividade e que costuma realmente nos deixar aí com uma visão muito equivocada sobre produtividade. Primeira coisa, ocupar-se não é produzir. O fato de você estar cheio de coisas para fazer não significa que você está sendo produtivo. Essa realmente é uma verdade que a gente precisa encarar de frente. Outra coisa, as tarefas nunca vão terminar. Por mais que você faça uma lista, por mais que você se dedique a fazer todas elas dentro do tempo que você tem, elas nunca vão terminar. Amanhã terão outras tarefas. Essa é a vida. Outra verdade importante, se você não tem agenda, você vai virar agenda dos outros. Simples assim. Se você não reserva o tempo para você fazer aquilo que é prioritário para você, outro compromisso vai aparecer e com certeza as pessoas vão dominar a sua agenda se perceberem que você tem tanta flexibilidade assim. Outra coisa muito importante, melhor do que a quantidade, né, e velocidade, é a direção daquilo que você está fazendo. Não adianta você fazer um monte de coisa, né, uma quantidade, e bem rápido se você estiver indo na direção errada. Principalmente se essas coisas não estiverem alinhadas com o objetivo, que você não tenha clareza dos seus objetivos. Outras coisas importantes para a gente levar em conta quando a gente fala sobre produtividade. Alguns mitos, coisas que falam por aí e a gente acaba caindo na cilada. Achar que tudo tem importância, né? O mesmo nível de importância, tudo é igual. Não é bem assim, a gente vai ver logo mais como fazer essa diferenciação. Outra mentira que te contaram, né? Ser multitarefa aumenta a produtividade. Gente, essa coisa de ser multitarefa, isso é coisa para computador. Nós não somos assim. Se nós começamos a fazer uma tarefa e emendamos com outra, elas não acontecem ao mesmo tempo, nem no nosso cérebro, né, e nem fisicamente falando. A gente tem que acabar com essa ideia de que a gente é multitarefa e que ser multitarefa é legal. Isso é mentira. Outra coisa, que as pessoas conseguem realizar porque elas têm uma força de vontade enorme. Força de vontade é finito, então a gente tem que usar a nossa força de vontade para fazer coisas que realmente são importantes. Se a gente empenhar força de vontade o tempo todo para fazer várias coisas que às vezes nem tem tanta importância assim para atingir um objetivo, para alcançar um resultado, isso vai se esgotar, a gente vai cansar. Então, muita atenção. Outra coisa também que contam pra gente, alta produtividade só é possível para quem tem disciplina, preciso ter muita disciplina. A disciplina só é necessária quando você está empreendendo algo pela primeira vez ou quando você ainda não adquiriu o hábito em relação àquele procedimento, aquele processo ou a um novo comportamento. Mas depois que você adquire esse novo comportamento ou esse aprendizado, você não precisa mais ter disciplina para fazer isso. Por exemplo, você hoje precisa de disciplina para escovar os dentes todo dia? Claro que não. Então, cuidado com essa história aí que te contaram. E outra coisa também que mata a gente quando o assunto é produtividade. Eu tenho que ter equilíbrio em tudo. Todas as áreas da minha vida têm que estar equilibradas. Então, isso não é verdade. Se você, em algum momento, essa balança ela vai ficar desequilibrada. E isso é normal. Essa busca pelo equilíbrio igual em todas as áreas acaba afetando a nossa produtividade. Às vezes, dentro de um empreendimento ou pessoal, ou profissional, ou organizacional, a gente precisa priorizar algumas coisas. E, dependendo daquilo que é priorizado, outras coisas vão ficar para depois. Então, ser produtivo não é fazer tudo ao mesmo tempo agora. É fazer aquilo que precisa ser feito e que é importante e que vai te aproximar dos seus objetivos. Tá fazendo sentido para você? Então, já curte esse vídeo, compartilha, ativa aí as notificações. Tá chegando aqui pela primeira vez? Então, já se inscreve no nosso canal, tá bom? Olha só, aqui tem uma informação muito legal
do American Psychology Association, que diz o seguinte, que 40% da nossa produtividade é perdida quando a gente faz várias coisas ao mesmo tempo. Então, aqui, dado, né, uma fonte super confiável para a gente refletir no nosso dia a dia. Um pensamento também que eu quero que vocês levem aqui desse vídeo, né, de Harvey Mackay aqui. Se não decides tuas prioridades e quanto tempo você vai se dedicar a elas, alguém vai decidir por ti. Simples assim. Então a gente precisa realmente assumir o controle e direcionar a nossa energia para aquilo que realmente é importante. Então a gente precisa também desmistificar algumas coisas sobre urgência e importância. Né? Urgência e importância. A gente hoje acha que tudo é urgente e que tudo é importante. Toda vez que a gente chega assim com um cliente que está fazendo coach, que tem dificuldade com a gestão das suas atividades e prioridades, a maior dificuldade é fazer a lista, né? Separar o que é urgente e o que é importante. E isso é um desafio muito comum. Eu sempre brinco que o dia que a palavra prioridade ganhou um S, né, passou a ser prioridades, a gente se perdeu com o tempo. Porque a gente não deveria ter 10 prioridades, né? A gente deveria ter prioridade número 1, depois a prioridade número 2 e assim sucessivamente. Mas o nosso dia a dia, a velocidade das coisas acaba trazendo para a gente muita demanda para administrar. Por isso que ter clareza daquilo que é importante que você faça é fundamental para você começar a caminhar para ter uma vida mais produtiva, se sentir mais realizado, realizada ao final do dia. E aí, a gente vai aprofundar aqui numa ferramenta que não é nova, mas que é muito útil até hoje. Ela parte aqui de um pensamento de Dwight Eisenhower, que ele diz o seguinte, que a maioria das coisas que são urgentes não são importantes, e a maior parte das coisas que são importantes não são urgentes. Ué, como assim? Se na minha vida tudo é urgente, tudo é importante? Vamos então aprender como qualificar, como avaliar as nossas demandas do dia a dia? Eu tenho certeza que isso vai fazer diferença para você. Vamos lá? A primeira coisa então é entrar em contato aqui com a matriz de Eisenhower, que aqui a gente chama de matriz de prioridade, porque a ideia é essa, é a gente ter uma ferramenta que ajude a gente a focar nas atividades mais importantes e que trazem resultados. Você pode fazer essa avaliação considerando todas as suas demandas pessoais e profissionais do dia a dia. E o que é considerado importante? É aquilo que traz resultado na nossa vida, seja na nossa vida pessoal como profissional. É bem importante a gente não tentar segmentar tanto, né, separar tanto, porque nós somos um ser integral. Nós temos assuntos pessoais, assuntos profissionais e que eles têm que coexistir no nosso dia a dia, certo? Por que essa matriz ela nos ajuda? Porque ela vai trazer essa clareza daquilo que é mais importante, daquilo que é mais impactante no nosso dia a dia. Vai nos ajudar a tomar decisões. Vai ajudar também a gente poder delegar atividades, descentralizar algumas rotinas. Um dos grandes impactos na vida dos profissionais que estão em cargo de liderança está justamente aí, a falta de habilidade na delegação. São pessoas que acabam centralizando as demandas por se sentir responsável pelo resultado, claro, óbvio, mas que não contam que o processo de delegação faz parte do processo de aumento de eficiência e de produtividade. Então vamos entender melhor cada um pedaço aqui dessa matriz. Tá? A primeira esfera que a gente precisa analisar é a esfera da importância. Então, se é importante e urgente, qual que é a dica aqui? É fazer agora. Agora vamos lá. Muito cuidado na hora de classificar aqui essa atividade. Por quê? Ao invés de a gente olhar e achar que tudo, absolutamente tudo é importante, eu quero que você faça a seguinte pergunta. Essa tarefa, essa atividade, é importante que eu mesmo faça? Ou isso pode ser feito por outra pessoa? Então, a esfera da importância tem a ver com algo que é necessário que você mesmo faça. Só você tem o conhecimento, só você tem a habilidade para fazer isso. A urgência, óbvio, fala assim sobre prazo. Então, se é algo que é curto, se é algo que está aí urgente, a gente precisa fazer logo. A gente vai já compartilhar aqui algumas perguntas interessantes para se fazer. A segunda esfera, ainda dentro da importância, são aquelas que não são urgentes. Então, a gente tem aqui a orientação de programar, de estabelecer aqui dentro da nossa agenda um plano. Depois a gente vem aqui para a esfera da não importância, ainda dentro da esfera da urgência, nesse quadrante. E aqui, de novo,
uma tarefa não importante não é que a tarefa em si ela não tenha valor, que ela não agregue nenhum resultado, mas ela não é importante que você faça. Ou seja, ela pode ser feita por outra pessoa e a orientação aqui é delegar. E por último, a gente tem aqui, se ela não é importante, não urgente, eliminar. Talvez o eliminar soe um pouco forte demais para você nesse momento. Então, aqui também você pode considerar deixar para depois, baixar a prioridade, ou então delegar também. Mas veja que existem tarefas que vão cair nesse quadrante aqui que realmente elas não estão te ajudando hoje. E você precisa ter critérios para classificar isso. Combinado? Então vamos lá entrando nos detalhes de cada uma daqui desses quadrantes. Vamos falar sobre aquelas tarefas que são importantes e urgentes. Pega aí a lista de coisas que você tem para fazer, por exemplo, no início da próxima semana ou amanhã, enfim, pega aí um determinado período. Faça uma lista dessas atividades e pergunte-se: qual dessas tarefas aqui é importante que eu mesmo faça? Ah, essa e essa. Qual é o prazo? Né? Então, aqui vai entrar aquela atividade que tem, né, um prazo, um objetivo de curto prazo. E se pergunte, então, é necessário mesmo fazer, que eu faça? É crítico? Precisa ser feito por mim? Precisa ser feito hoje, essa semana? Então, ela cabe nesse quadrante. E qual que é a ação? Fazer o mais rápido possível. Então, aqui já te ajuda a fazer um critério de priorização. Segundo quadrante aqui, ainda é importante que você faça, que seja executado por você, mas já pode ser feita aí no médio ou longo prazo. Então, o que a gente faz com isso? A gente programa, certo? Então, é necessário que eu faça, é crítico, mas não é tão urgente assim. Então, a gente programa. Gente, e aqui está uma grande oportunidade, porque tudo aquilo que a gente não planeja, que a gente não estabelece um cronograma, acaba virando urgência. Já reparou nisso? Já parou para pensar? Que a maioria das urgências que você trata hoje são coisas que você poderia ter tratado na semana passada, no mês anterior? Pois é, esse quadrante aqui é o quadrante que vai fazer a diferença na sua produtividade. E agora, o terceiro quadrante, que é da urgência, mas não importância, ou seja, são tarefas que não são importantes que você execute, que você mesmo bote a mão na massa. São tarefas que normalmente você pode delegar para outra pessoa, certo? Então, de novo, aqui as mesmas perguntas e a principal delas: eu preciso fazer isso eu mesmo? Será que não tem alguém que pode me ajudar? Aqui também tem uma grande oportunidade, porque se você responder não para essas atividades, não, eu não posso delegar, eu não posso, pergunte-se por quê. Por que eu ainda não deleguei essa atividade? É falta de habilidade da outra pessoa? É falta de confiança, da minha confiança nessa pessoa? Então, entra aí uma atividade para você, desenvolver essa pessoa para executar essa atividade no futuro. Então, essa atividade, ela passa a ser uma atividade que é importante, que você precisa planejar, certo? E aqui, por último, há o quadrante da não importância e não urgência, que precisa, né, ser eliminada. Então, se essa tarefa aí, ela não está ajudando você a atingir os seus objetivos e ainda está atrapalhando, por que não eliminar? Ah, o que caberia aqui? De repente, um trabalho manual que pode ser automatizado, pode ser alguma atividade que você esteja ali assumindo por ineficiência de outra pessoa, ineficiência de outra área. Então, vale a pena olhar para isso a fundo, criticando realmente se vale a pena continuar fazendo essa atividade na sua rotina, certo? Principalmente, ela tem utilidade? Ela me aproxima do meu objetivo ou ela me atrapalha, certo? Então, essas perguntas aqui, elas são muito importantes para você fazer essa reflexão. Na primeira vez que você começa a aplicar a matriz, tem muitas dúvidas, né? Muitos clientes nossos que utilizam a matriz têm dúvidas na hora de classificar e isso é normal. Tá? Então não se sinta mal por conta disso, porque a gente tem dificuldades. Então, como é que a gente faz? Faz uma vez, vai refinando, vai testando, até que isso fica meio que inconsciente. Você começa a fazer essa separação na sua cabeça automaticamente, tá? Mas é importante persistir e começar a colher os resultados disso. A hora que você começa a aplicar no dia a dia, você vai ver que vai fazer diferença. E aí, como é que eu sei que eu estou no caminho certo? A teoria nos diz que 80% do nosso tempo a gente deveria atuar na esfera da importância. Lembra que eu falei lá no começo sobre gerenciamento da energia? Vejam que aqui eu não estou falando do tempo, porque o tempo é igual para todo mundo. A diferença entre ser produtivo e não produtivo é aquilo que você consegue fazer, e principalmente aquelas coisas que te aproximam do objetivo. Então, se você direciona 80% da sua energia para as tarefas que são importantes,
com certeza você vai chegar no final do dia com aquela sensação de missão cumprida, de realização, que é isso, afinal, que a gente busca, não é? Então, perguntas para se fazer do processo de priorização. Essa atividade é necessária? Ela me aproxima do meu objetivo ou me atrapalha? Precisa mesmo ser feita por mim ou pode ser delegado? Precisa ser feito hoje, essa semana? Pode ser planejado? Veja, gente, 3 perguntas aqui que vão ajudar você no dia a dia de uma forma muito simples. E aí, fez sentido para você? Vamos começar a aplicar? Você vai ver que vai fazer uma grande diferença no dia a dia. E mensagem para fechar aqui esse vídeo de hoje. Gente, não se orgulhe de estar sempre correndo. Isso não é bonito, concorda? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo então. Até mais!